Você que estuda filosofia já ouviu falar sobre crise moral, crise política e crise religiosa? Aqui nesse vídeo eu vou abordar sobre a crise moral. Mas o que é crise? O que é moral? Eu vou aprofundar nesses assuntos, mas deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A palavra crise, ela vai derivar da palavra também crisália ou casulo, lugar ou um ambiente onde a lagarta ela se coloca para se transformar em uma borboleta. Muitos filósofos ou pessoas que gostam de refletir sobre a palavra crise ou sobre esses momentos de crise da humanidade falam que crise é um momento de transformação ou um momento de mudança, oportunidades para uma nova visão de realidade. Toda vez que tem uma crise, aquelas pessoas que têm uma habilidade de passar por elas e tirar um aprendizado são as pessoas que farão a sociedade ou o meio onde ela está levar esse meio a uma nova direção. Então, crise é um momento onde a lagarta se coloca para se transformar em uma borboleta. No momento de crise, há desconforto, há angústia e há vontade de morrer dentro do próprio casulo. Vamos colocar assim. Moral, dentro da filosofia, vem também da palavra maneira. Maneira, ou modo ou forma como as pessoas vivem. Ou seja, eu não vou deixar de fazer o paralelo aqui entre moral e ética. Ética vai ser a reta maneira que a pessoa deveria se comportar. Ou seja, você já leu sobre códigos de ética de uma empresa, de uma escola, de outros meios sociais onde você talvez esteja atuando? Então, existe um código ideal de como as pessoas devem se comportar. E existe a moral, a maneira como as pessoas se comportam. Então, aqui a crise moral é a crise das maneiras como as pessoas se comportam. Se nós não temos uma baliza de certo e de errado, uma baliza ideal do que nós seguimos, cada pessoa começa a crer que deve fazer a sua própria maneira de se viver. E muitas vezes, essa própria maneira de se viver, ela não está integrada ao meio social, à sociedade. Então, começa a crise moral, onde cada um pensa que deve viver da forma que quer. E muitas vezes esse viver da forma que quer acaba ferindo também a moral de outras pessoas. Então, como Thomas Hobbes vai dizer, o homem se torna o lobo do homem. Algumas conclusões de alguns filósofos vai concluir que o homem é mau. O homem tem uma maneira de agir mal, porque a sua forma no mundo está mostrando que não está caminhando para uma reta e boa maneira de se viver. Então, é neste momento que a filosofia começa a nascer. A filosofia, até o momento que a sociedade ela está calma, tranquila, se organizando, a filosofia se torna apenas códigos de certo e de errado de como as pessoas deveriam viver. Muitas pessoas vão citar esses códigos sem remeter a filósofos, a pensadores e etc. Então, como no período medieval, a doutrina cristã pegou a filosofia clássica grega, Platão, Aristóteles, pegou um pouco da filosofia dos estoicos, incorporou a doutrina cristã e mostrou para os cristãos ou para a civilização cristã ocidental como deveria viver. Deveria buscar uma boa ética, caminhar em direção ao ideal de valor e também deveria praticar virtude, ou seja, buscar uma boa ética, Aristóteles, ideal, Platão, virtude, os estoicos. E os filósofos cristãos, eles vão dizer isso, mas muitas vezes sem citar ou sem remeter a esses filósofos gregos. Mas a base é os filósofos gregos. Então, existe uma reta maneira de se viver e as pessoas passam, naquele período medieval, passam a mostrar essa reta maneira de se viver para os cristãos ou para a civilização ocidental. Hoje, como eu já falei no vídeo, nós vivemos em uma crise onde não existe ainda a reta maneira de se viver, mas existe pressupostos de uma reta maneira de se viver. É por isso que nesse momento a reflexão filosófica está começando a nascer. A filosofia ela nasce em meio a um breu,
onde não tem resposta certa, mas a filosofia, os filósofos, quem se coloca para fazer esse trabalho, começa a refletir, começa a trazer um ponto de vista, uma alternativa, começa a trazer outra alternativa, para ver qual é a melhor direção que uma sociedade pode caminhar, pode ir. O pressuposto fundamental da sociedade hoje, que é criticado em muitas correntes filosóficas, vamos usar até uma linguagem aqui marxista, é o pressuposto do capitalismo. Ou seja, a moral predominante é a moral da competição, é a moral da meritocracia, ou seja, a moral do melhor. A moral predominante é a moral do mais esperto, ou seja, você tem que ter um mérito, você tem que ter capital, tem que ter fortuna, para mostrar que aquela reta maneira de se viver ela é boa e ideal. Então, a sociedade capitalista, aqui um termo marxista para verbalizar esse vídeo aqui, mostra que o jeito certo de se viver é você alcançando esses ideais de valores, ou seja, aqui o capitalismo muitas vezes se transforma em um certo idealismo, de que para ser um bom cidadão que tem uma boa ética e uma boa moral, você deve ter sucesso financeiro, sucesso profissional e mostrar que você conseguiu superar uma condição na sociedade. Ou seja, se torna quase os luzeiros da sociedade, essas pessoas que alcançam esse ideal de vida. Ou seja, novamente a gente volta a uma doutrina cristã, mas sem o cristianismo, sem Deus. De que existe uma ética a se cumprir, existe uma moral a ser feita e existe um ideal de valor. Então a virtude, aqui embaixo, a virtude do homem contemporâneo, do homem que vive em torno do dinheiro, a virtude dele é ser um cara rico, ser rico se torna virtude, hoje em dia. A maneira é aquela pessoa que corre atrás de mais renda, de mais dinheiro, a pessoa que está correndo atrás do seu próprio interesse. Então, a maneira, a moral. A reta maneira de se viver é você fazer o que deve ser feito para alcançar esse ideal. Então, existe uma reta maneira. Trabalhe, estude, faça isso, faça aquilo, você vai alcançar esse ideal de vida. Então, a reta maneira sai da virtude, tem a virtude, vamos trocar aqui, inverter. Tem o ideal da sociedade capitalista. Para alcançar esse ideal existe uma reta maneira. Para alcançar essa reta maneira existe uma maneira. Para alcançar essa maneira você precisa ter certas virtudes. Então, a moral, a crise moral, que muitas pessoas podem dizer que a crise moral é as pessoas deixando aquilo que é propriamente da cultura ocidental para abraçar outra cultura ocidental, uma cultura mais voltada para o capital, para a circulação de riqueza e etc. É só até aí que eu queria refletir com vocês e espero que esse conteúdo ajude vocês nas suas reflexões sobre o mundo atual, sobre essa crise moral, crise política e crise social. Aqui eu abordei mais sobre a crise moral. Bons estudos para você e tchau, tchau. Fui!